Boa tarde. Estamos aqui hoje para falar sobre um artigo que cita sobre a composição mineral do gafanhoto aposemático semiaquático. O nome do gafanhoto é o Tetratheania surinama. O nosso grupo ele é composto pelo Anderson, pelo Daniel e por mim, Pedro. Para facilitar o entendimento do artigo, nós dividimos a apresentação em introdução, métodos e análises, resultados, discussão e conclusão. Cada parte vai abordar um tema explicando o que o artigo estava relacionando à questão do mineral encontrado no gafanhoto. Esse é o nosso artigo, intitulado Composição Mineral do Gafanhoto Aposemático Semiaquático, publicado pela revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais e encontrado no site da Sustenare também. Como demonstrado, a ordem insecta ela representa 60% dos animais encontrados no planeta. Eles representam a maior parte dos animais encontrados, né? E eles também são onipresentes. Eles estão... Não é que são bem onipresentes. Na real, eles estão presentes em quase todos os ecossistemas do mundo. Dos mais desérticos aos semiáridos, pelos aquáticos e pelos tropicais e subtropicais. A ordem do gafanhoto que estamos pesquisando é da ordem Orthoptera. Essa ordem ela tem vários exemplos, como os grilos, esperanças, louva-deuses, manés magros, as paquinhas e o próprio gafanhoto. Esse gafanhoto que nós estamos usando como método de estudo, que foi o que o artigo também usou, ele é da família da família Acrididia, da subfamília dos Leptiminia e da tribo Tetratheanini. Por ser um gafanhoto, ele possui pequeno porte, coloração aposemática. Ele tem um padrão cromático também de linhas amarelas e linhas amarelas laterais, manchas pretas na região dorsal, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado. Também manchas na cabeça e no tórax. Essas manchas podem ser vermelhas e amarelas. E elas também podem ser encontradas nas pernas. Na imagem nós temos um dos gafanhotos, um exemplo. Ele tem algumas dessas manchas amarelas, as vermelhas são mais na parte das pernas. E essas linhas laterais em torno da cabeça. O artigo usou esse gafanhoto como modelo porque ele tem pouco estudo sobre a espécie, no caso, sobre o gafanhoto em si. E alguns trabalhos foram citados no artigo, como o trabalho de Costa e colaboradores. O trabalho de Costa visava entender como a identificação de metais pesados no gafanhoto ajudava a encontrar contaminantes na região. E associado ao trabalho de Costa, houve também o trabalho de Amaral e colaboradores. Amaral, em contrapartida a Costa, estava estudando a aninga. A aninga seria uma planta considerada como hospedeira, entre aspas, porque seria onde o gafanhoto, o Tetratheanini, se encontrava. E aí a relação entre o gafanhoto e a planta é que essa planta ela é conhecida por conseguir absorver os metais pesados do solo e reter ela nas folhas. O gafanhoto, por sua vez, se alimenta das folhas, absorvendo também esses metais pesados. E aí a análise tanto das folhas quanto do gafanhoto levaria a a esse achado do contaminante do solo. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo determinar por meio de análise química a composição mineral do gafanhoto e relacioná-la com a composição mineral da planta hospedeira, como eu havia citado, a fim de verificar se existem metais em concentrações de toxicidade que justifiquem o aposematismo dessa espécie de gafanhoto semiaquático. Logo a seguir, encontraremos os métodos e análises de resultados encontrados pelo artigo. Boa tarde, pessoal. Fiquei encarregado de falar um pouco sobre os materiais e métodos que nós iremos abordar nesse artigo. E, primeiramente, vou falar um pouco sobre a coleta que foi feita desses gafanhotos. Os gafanhotos foram coletados nessa área que, como mostra essa imagem, na UFRA, que é a Universidade Federal Rural Amazônica, e posteriormente foram transferidos para o insetário da Universidade Estadual do Pará, a UEPA.
eles foram submetidos por uma nutrição de 21 dias com substratos água e folhas de aniga. E nesse insetário também eles foram submetidos à sua contagem, que na contagem a partir dessa contagem foram determinados os números exatos de machos, fêmeas e ninfas. A primeira foto aqui é a área do campo, a área onde foi coletado, no campus da UFRA. E aqui é o insetário, a segunda imagem se refere às folhas de aniga que foram alimentados os gafanhotos. A parte mais química, análise química sobre os materiais utilizados, além dos métodos também para a determinação de minerais nos gafanhotos. Bom, foram contadas 151 espécimes, sendo 59 machos, 41 ninfas e 59 machos, 41 ninfas e 51 fêmeas. Após essa contagem, eles foram submetidos a uma determinação de massa úmida. Após essa determinação de massa úmida, eles foram postos em uma estufa a 60 graus, onde foram totalmente secos. E após essa secagem, eles foram pulverizados. Bom, após a secagem e pulverização, começou-se a tornar possível a determinação dos materiais dos minerais do gafanhoto. Com o material pulverizado, eles foram preparados soluções em triplicada para cada estágio dos gafanhotos, tanto adultos como imaturos. As amostras elas corresponderam a 0,3 gramas de massa seca pulverizada e foram depositadas em um tubo de digestão, onde foi acrescentado 1 ml de peróxido de hidrogênio e 3 ml de ácido nítrico. Após esse acrescento que teve, as amostras foram depositadas novamente no balão volumétrico de 50 ml, onde foi adicionada água deionizada até completar esses 50 ml da solução. E feito isso, os materiais vão estar prontos para a determinação dos minerais. Ou seja, como nós utilizamos soluções aquosas, e nós vemos que nem vemos em métodos analíticos, uma fase móvel e uma fase estacionária. Por isso que foi utilizado espectrometria. Mais especificamente, foi utilizado a espectrometria de absorção atômica de chama, o ICE. Após feita essa espectrometria, a análise de dados referente à máquina foi feita em Excel com um índice R muito elevado para poder indicar o processo de precisão e exatidão, e as massas vistas no gafanhoto foram respectivamente cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco e manganês, além de determinarmos os números de metais pesados, como cádmio e chumbo, presentes na amostra. Então, na minha parte eu vou falar um pouco sobre os resultados das análises do artigo e a conclusão final do artigo. As análises químicas realizadas nos gafanhotos evidenciaram um resultado positivo para os elementos cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco e manganês, confirmando a presença destes elementos na constituição corpórea desses gafanhotos semiaquáticos. No entanto, os valores de concentração desses elementos foram bem variáveis nos diferentes estágios de desenvolvimento do gafanhoto. Considerando o valor total dos elementos entre machos, fêmeas e imaturos, o cálcio foi o elemento que se apresentou em maior concentração e o de menor concentração foi o cobre. Entre o estágio de adulto, nos machos o cálcio teve maior concentração, enquanto o elemento de menor concentração foi o manganês. Já nas fêmeas, a maior concentração foi também de cálcio e o elemento que teve a menor concentração foi o de cobre. Nos imaturos, as análises químicas evidenciaram uma concentração de elementos semelhantes aos das fêmeas, diferindo apenas nos valores, ou seja, uma maior concentração também de cálcio e a menor concentração de cobre, como no sentido geral das análises.
Ressalta-se ainda que os valores das concentrações dos elementos neste estudo eles foram da solução de triplicatas de vários indivíduos do Tetraenia surinama, que é a espécie do gafanhoto, em decorrência do baixo peso de um exemplar de gafanhoto, o que impossibilitou a determinação da composição mineral de cada unidade de indivíduo por estágio, ou seja, um contexto geral de todos os gafanhotos utilizados ao longo da pesquisa. Tivemos também o gráfico, onde ele considera a relação da quantidade de minerais nos gafanhotos e na planta em que o gafanhoto hospeda, que considerando o possível padrão que existe entre os elementos minerais contidos nos estágios de desenvolvimento do gafanhoto, foi realizada também a análise do coeficiente de relação entre os elementos químicos encontrados na aninga, que é essa planta hospedeira, e os ocorrentes nos gafanhotos. Considerando as médias totais das amostras, essa análise verificou a relação existente entre tais elementos em ambas as espécies. Os resultados dessa análise indicaram haver uma relação entre os componentes minerais da planta hospedeira e dos gafanhotos, visto que o coeficiente de relação apresentou valores correspondentes às correlações, muito forte, forte e moderada. São 3 tipos diferentes de correlações definidas no artigo. E esse resultado ele também fortalece a ideia de que os elementos minerais existentes nos gafanhotos são provenientes da aninga, que é da planta, da qual eles se alimentam. Também houve um estudo a respeito dos metais pesados. Nesse estudo foram realizadas análises nos gafanhotos para a determinação de 2 tipos de metais pesados. Em decorrência do fato de que a localidade onde foram feitas as coletas tratava-se de uma região urbanizada que pode ter a incidência de algum metal pesado, oriundo de efluentes urbanos, de indústrias, a razão pela qual foi admitida a necessidade de se verificar se havia um acúmulo de cádmio e chumbo nos gafanhotos. E o resultado dessa análise mostra que a maior concentração de cádmio foi encontrada nos imaturos, seguido dos machos e nas fêmeas. E nas fêmeas essa análise ela deu negativa, indicando que não existe a presença de cádmio nas fêmeas dos gafanhotos. A quantidade de cádmio encontrada nos machos e nos imaturos é considerada baixíssima para ocasionar a contaminação do gafanhoto por causa desse elemento químico. E quanto à análise destinada ao chumbo, todas as 3 amostras para machos, fêmeas e imaturos deram negativo, indicando não haver a presença de chumbo na composição mineral do gafanhoto. E nós temos como conclusão desse artigo, esse estudo ele proporcionou a identificação da presença dos elementos minerais cálcio, magnésio, ferro, zinco, cobre e manganês no gafanhoto. E entre os principais elementos minerais evidenciados nesse inseto, o cálcio e o magnésio foram os que ocorreram em maior concentração, pois são elementos que são encontrados junto à natureza. E embora a Tetraenia surinama se alimente de Montrichardia lignifera, que é a espécie da planta que ele se alimenta, que possui uma grande concentração de manganês, este gafanhoto evidenciou baixa concentração desse mineral, indicando que o mesmo não retém tal elemento, o que indica que o gafanhoto não possui características tóxicas para os seus predadores. Apesar de ser um inseto que possui apossematismo, que são cores de advertência, tal coloração intensa pode ser considerado um mecanismo de defesa do gafanhoto contra os predadores, resultado de processos coevolutivos, e tanto dele quanto da sua planta hospedeira. E a análise mineral dele evidenciou uma boa quantidade de ferro, cálcio e magnésio, sugerindo que esse gafanhoto pode ser bem nutritivo para quem se alimenta do mesmo, e não descartando a possibilidade de incluí-lo como item em estudos de entomofagia para humanos. A análise química realizada para a pesquisa de metais pesados não identificou a presença de chumbo no gafanhoto. Porém, foi constatado nos machos e nos imaturos a presença de uma pequena quantidade de cádmio, como eu falei. E essa informação é importante, pois ela indica uma boa condição ambiental quanto a esses metais pesados no local onde o gafanhoto foi coletado, visto que se trata de uma localidade no período urbano, onde os despejos dos esgotos, principalmente de fábricas, podem lançar tais elementos em meio aquático.
onde se encontra tanto as aningas, que são as plantas hospedeiras dos gafanhotos, e consequentemente o gafanhoto em si. E esses foram os resultados e a conclusão abordada pelo nosso artigo. Essa foi a referência que utilizamos, a utilizada ao do próprio artigo, e agradecemos a todos por terem assistido.